E nos próximos capítulos da novela Renascer, Kika, ao descobrir que Tião foi preso, a advogada irá revelar algo surpreendente que ela descobriu sobre as terras do Coronel Egídio. Porém, o filhote de Pica-Pau, ao ficar sabendo das intenções da advogada Kika, ele mandará um capanga para fazer algo terrível com a mulher. Kika será colocada em um cativeiro e, ao ver o Coronel Egídio, ela grita: "Você é um covarde, mas eu já descobri toda a verdade e quando eu contar a todos, você vai perder tudo." O coronel, ao ver o desespero da advogada, se aproxima e diz: "O problema é que você não vai sair daqui. Eu não vou deixar que você arruine com tudo que eu construí até agora." Kika, ao escutar, o encara e revela algo que faz o coronel arregalar os olhos e gritar: "Eu não acredito que você fez isso." Egídio, sem perder tempo, sai do cativeiro em alta velocidade. Já Tião, ao sair da cadeia, terá uma surpresa esperando por ele, graças à advogada Kika. Egídio pagará caro após o seu maior segredo envolvendo as suas terras terem sido reveladas. Isso tudo poderá acontecer quando a advogada Kika estiver no bar de Norberto e de repente o pastor Lívio aparece. E Norberto, ao ver o pastor aflito, pergunta: "Aconteceu alguma coisa, pastor?" O pastor Lívio se aproxima do amigo e diz: "Infelizmente aconteceu sim. O pobre de Tião foi preso." Kika, ao escutar, se surpreende e ao se aproximar, ela fala: "Mas que conversa é essa, pastor? Por que o Tião foi preso dessa vez?" O pastor explica tudo e diz: "Acontece que Tião se recusou a sair das terras de Egídio e acabou discutindo com a polícia, e o delegado deu ordem de prisão para ele." Norberto olha para os dois e fala: "Pra vocês verem como são as coisas, Egídio tem tantas terras e não quer cuidar nem de um palmo delas. Já Tião, um homem trabalhador, mesmo não tendo um palmo de terras, queria cuidar de todas. E no final, o que ele recebeu como pagamento foi uma hospedagem na delegacia." A advogada pensa um pouco e avisa: "É verdade, Norberto, mas vocês não se preocupem que eu vou ajudar o Tião e já sei exatamente o que fazer." O pastor pergunta o que a advogada tem intenção de fazer e Kika explica: "Na verdade, eu já tô pensando nisso já faz um tempo e não tinha comentado com o senhor ainda, pastor, porque eu queria primeiro confirmar as minhas suspeitas." Lívio fica mais curioso ainda e pergunta do que se trata essas suspeitas. A advogada pensa bem antes de responder e fala: "Acontece que quando eu estava investigando os bens de Egídio por causa de Dona Yolanda, eu acabei descobrindo algo de muito grave, e se as minhas suspeitas se confirmarem, eu tenho certeza que o Coronel Egídio terá uma surpresa." Norberto, que também estava curioso, pergunta: "Pois nos diga, o que foi que você descobriu?" A advogada se aproxima dos dois e fala algo em voz baixa. Norberto e pastor Lívio, ao escutarem, arregalam os olhos e Norberto, ainda assustado, fala: "Pois eu já soube de muita coisa daquela família, mas nunca queria de imaginar uma coisa dessas, se bem que daquele ali se pôde esperar de tudo." O pastor Lívio, feliz ao receber aquela notícia, pede: "Pois então, vamos até o delegado contar tudo o que você descobriu." Kika, no entanto, avisa: "Nós temos que ter calma, pastor, até porque eu ainda não tenho nenhuma prova, mas eu pedi a um amigo para me confirmar a veracidade dessa informação, e ele ficou de me dar a resposta ainda hoje."
O pastor Lívio fica esperançoso e a advogada continua falando. Agora, se vocês me derem licença, eu vou até a delegacia para tentar soltar o Tião. E após falar isso, Kika sai, mas o que ela não imaginava é que ali, um dos capangas de Egídio tinha escutado toda a conversa dos três. A advogada vai em seu carro em alta velocidade, sem saber o perigo que a espera. Egídio, naquele momento, receberá uma ligação e, ao atender, o coronel arregala os olhos e, ao desligar, ele se veste e, sem perder tempo, sai e vai até um local afastado da fazenda. O filhote Pica-Pau, ao se aproximar do capanga Tenório, ele pergunta: "Pois me explica essa conversa direito. Que conversa é essa que essa tal de Kika descobriu algo contra mim?" Tenório encara o patrão e diz: "Foi o que eu escutei no bar do Norberto. Ela disse que enquanto investigava o senhor para saber tudo sobre o teu patrimônio, ela acabou descobrindo isso, que de acordo com ela pode fazer o senhor perder tudo." Egídio pensa um pouco e fala: "Quer dizer que aquela advogadinha resolveu meter o nariz dela onde não foi chamada, mas ela vai pagar caro por isso. Mas afinal de contas, me diga, o que foi que ela descobriu?" Tenório avisa que não sabe e fala que quando ela contou a Norberto e ao pastor, ela fez isso em voz baixa e ele não conseguiu escutar nada. O filhote Pica-Pau fica mais curioso ainda e diz: "Mas seja lá o que for, é melhor eu não arriscar. E nós temos que dar um jeito nessa advogada de uma vez por todas." O capanga, ao escutar, encara o patrão e pergunta: "E o que o senhor tem intenção de fazer com ela?" Egídio sorri e fala: "Isso eu ainda tô pensando, mas por enquanto eu quero que vocês chamem alguém de tua confiança e peguem aquela advogada e a leve até um local que eu vou te falar." Tenório, sem pensar duas vezes, responde: "O senhor pode deixar, que eu vou fazer do jeito que o senhor me pediu." O coronel, olhando para os lados, avisa: "Mas se lembre que ninguém pode saber dessa nossa conversa. Você tem que fazer tudo sem que ninguém perceba." O capanga de Egídio pensa um pouco e diz: "O patrão, não se preocupe, que eu já sei exatamente o que fazer. Eu vou pegar aquela advogada na saída da delegacia, quando ela estiver voltando para casa." Egídio, ao escutar, sorri e diz: "Muito bem, faça isso mesmo." E Tenório, sem perder tempo, ele sai e vai até a delegacia esperar pela advogada Kika. Já a advogada, ao chegar de frente ao delegado, fala: "Eu exijo que o meu cliente seja solto." O delegado a encara e avisa: "Acontece que nessa delegacia quem manda sou eu, e eu não vou admitir que você entre aqui e faça o que bem entenda." Kika não se intimida e diz: "O meu cliente é réu primário e não oferece nenhum perigo a ninguém, em modo que ele pode responder em liberdade." O delegado Nocia, sem pensar duas vezes, responde: "Eu por acaso devo te lembrar que o seu Tião, há não muito tempo atrás, ele já esteve preso nessa mesma delegacia?" A advogada olha para ele e diz: "Acontece que o senhor sabe muito bem que a prisão de Tião daquela vez foi completamente ilegal, e eu até acho que o senhor tinha que ter agradecido a ele por ele não ter feito uma denúncia contra o senhor por abuso de autoridade." O delegado engole tudo calado e fica preocupado. Kika o encara e pergunta o que ele tem intenção de fazer. O delegado Nocia, sem alternativa, solta o marido de Joana, mas avisa a advogada: "Se o seu Tião entrar novamente nas terras do coronel Egídio, você não vai conseguir soltar ele assim tão fácil,
Estamos entendido? Kika garante que o peão não voltará para aquelas terras e diz: na verdade, delegado, logo eu acho que o senhor vai ter que ir buscar o próprio Coronel Egídio para passar um tempo aqui na delegacia. O delegado fica sem entender e ao terminar de falar aquilo, ela se afasta e ao se aproximar de Tião, avisa: eu consegui te soltar, Tião, mas você não pode entrar nas terras de Egídio novamente, pelo menos por enquanto. Tião, ao escutar, fica revoltado e fala: todo o trabalho que eu tive vai ser colocado no lixo, é isso mesmo? A advogada pensa um pouco e garante: você tenha paciência, que eu já sei exatamente o que tenho que fazer e te garanto que logo você vai conseguir voltar para aquelas terras. E após falar isso, a advogada avisa que tem que passar em um local antes e diz a Tião que encontrará com ele mais tarde na antiga casa de Jacutinga. Kika se apressa e sai em seu carro em alta velocidade. E logo depois, o capanga Tenório, que estava esperando a advogada, começa a seguir a mulher. Tião, que estava ali do lado de fora da delegacia, reconhece Tenório e fala: mas aquele ali é um dos capangas de Egídio, eu tenho certeza disso. O que será que aquele infeliz estava fazendo por aqui? Peão, sem imaginar o que estava prestes a acontecer, ele sai e vai em direção da antiga casa de Jacutinga. Já Kika, ao parar o carro, ela entra em um escritório e ao se aproximar do seu amigo Rogério, ela pergunta: e então, Rogério, você conseguiu apurar se os documentos que eu te entreguei são verdadeiros? Rogério pensa bem antes de responder e fala: eu analisei tudo e eles são verdadeiros, mas se eu fosse você, ficava bem longe desse enrosco. Queimava esses documentos e fazia de conta que nunca tinha visto eles. Kika encara o amigo e diz: você me conhece e sabe muito bem que eu nunca iria fazer uma coisa dessas. Agora que eu descobri tudo, eu vou até o fim com essa história. Rogério, preocupado com a amiga, avisa: o que tem nesses documentos que você me entregou é muito sério, e se esse tal de Coronel Egídio foi capaz de fazer tudo o que tem escrito nos documentos que eu vi, você devia de ficar muito atenta para que não aconteça nada com você. A advogada pede para o amigo não se preocupar, e ao pegar o envelope, ela fala: na verdade, é o Coronel Egídio que tem que se preocupar, porque eu vou fazer ele pagar caro pelo que fez. E após falar isso, ela sai. E enquanto está na estrada, a advogada percebe que está sendo seguida e acelera ainda mais. No entanto, o capanga Tenório, junto de um outro capanga, começam a atirar no carro de Kika. A advogada, assustada, perde o controle do carro e o deixa sair da estrada. Tenório se aproxima de Kika e, sem dar tempo para que ela falasse alguma coisa, ele a coloca no porta-mala e, sem perder tempo, ele sai em alta velocidade e a leva até o local que Egídio tinha lhe dito. Ao entrar no cativeiro, Tenório encara Kika e avisa: você vai ficar aqui e não adianta gritar. Kika, em desespero, pergunta: mas o que está acontecendo aqui? Eu posso saber? O capanga de Egídio se aproxima da advogada e, depois de amarrar ela em uma cadeira, ele diz: o patrão vai te explicar tudo quando ele chegar. Kika então pergunta: pois me diga quem é o teu patrão e por que ele está fazendo uma coisa dessas comigo. Tenório pensa um pouco, a encara e responde: você já devia de saber que não pode mexer com fogo sem se queimar, não é mesmo? A advogada, naquele momento,
percebe de quem se trata e, assustada, grita: "Isso aqui é coisa do Coronel Egídio? É isso? Me diga." Tenório avisa que logo ela irá descobrir e, após falar isso, ele sai. E ao chegar do lado de fora, o capanga se aproxima de Alcides e fala: "Eu já deixei ela amarrada lá dentro. Agora nós só temos de ligar pro patrão e avisar pra ele que já pegamos a advogada." Já Egídio, ao receber a ligação, pergunta: "Você já pegou aquela advogadinha?" O capanga confirma e o coronel, ao desligar, fala consigo mesmo: "Aquela advogada vai aprender a não meter o nariz onde não é chamada." E após falar isso, o filhote pica-pau sai, mas o que ele não podia imaginar é que Eliana tinha escutado toda a conversa dele. A viúva de Venâncio fica desesperado e fala consigo mesmo: "Mas quem será essa advogada que Egídio estava falando? Eu não posso acreditar que é quem eu tô pensando." Eliana, sem perder tempo, chama por Damião. E o jagunço, ao escutar, corre para dentro da casa e, ao entrar, ele a olha e pergunta: "Aconteceu alguma coisa, dona Eliana? Eu ouvi os teus gritos." Eliana, ainda aflita, fala: "Eu espero que não, mas é melhor eu confirmar pessoalmente." Os dois se apressam, saem e vão até a casa de José Inocêncio. E ao chegar lá, ela dá de cara com o pastor Lívio e Bento. Eliana, sem perder tempo, pergunta: "Onde está a Kika? Eu preciso saber." O pastor explica: "É exatamente isso que eu vim aqui saber. Ela tinha dito ao Tião que ia nos encontrar lá na antiga casa de Jacutinga, mas ela não chegou por lá e, para piorar, o carro dela foi encontrado abandonado no meio da estrada." A viúva de Venâncio fica mais aflita ainda e fala: "Então era dela que o Egídio estava falando." Bento, ao escutar, pergunta: "Mas do que você tá falando, Eliana? Você tá me dizendo que aquele filhote de pica-pau tá envolvido nisso tudo?" Eliana tranquiliza todos e diz: "Vocês não se preocupem que eu tenho uma ideia e sei exatamente o que fazer. Vocês esperem aqui, por favor." E após falar isso, ela chama Damião e os dois vão até o local onde Egídio tinha levado a advogada Kika. Damião e Eliana, ao chegarem do lado de fora da casa, o jagunço olha para a viúva de Venâncio e pergunta: "Você quer que eu vá lá e resolva isso pessoalmente?" Eliana avisa que não e diz: "Você tem que fazer do jeito que eu te falar. Nós vamos salvar a Kika e dar uma lição em Egídio, mas ele não pode desconfiar que nós dois estamos envolvidos em tudo isso." Damião, ao escutar, concorda e os dois se apressam, se aproximam da casa e entram pelos fundos. Já do lado de dentro, Egídio estará na frente de Kika e a advogada, ao ver o coronel, pergunta: "Mas por que você me trouxe aqui? Me diga, o que você tá querendo com toda essa história?" O filhote de pica-pau a encara e avisa: "Eu vou te ensinar a não meter o nariz em assuntos que não te diz respeito." A advogada, ao ver que o coronel estava segurando o envelope que Rogério a tinha entregado, ela fala: "Então você já sabe que eu descobri tudo, não é mesmo? A tua casa caiu, Coronel Egídio." Egídio ri e, se aproximando de Kika, diz: "Eu posso saber o que você pretende fazer com esse envelope?" Kika, sem pensar duas vezes, responde: "Eu vou entregar para as autoridades e você vai ter que pagar pelos teus crimes." Egídio não aguenta e dá uma gargalhada e grita: "E quem diz que você vai sair daqui? Eu vou me certificar que ninguém nunca descubra nada sobre esse envelope."
Kika avisa que não é a única a saber daquele segredo. E o filhote Pica-Pau responde: Você tá se referindo ao teu amigo Rogério? Você não se preocupe que eu já dei um jeito nele e eu garanto que seja lá o que ele sabia sobre mim, ele não vai poder contar pra ninguém. A advogada, assustada, pergunta o que o coronel tem intenção de fazer. E Egídio responde: Isso você vai descobrir daqui a pouco. E ao terminar de falar, ele pega o envelope, o joga no chão e sai logo em seguida, deixando Kika desesperada. Mas o que o filhote Pica-Pau não sabia é que Eliana e Damião estavam ali escondidos, e os dois, ao ver o coronel saindo, eles se aproximam de Kika e Eliana fala: Mas o que foi que você fez para terminar aqui? Me diga, Kika. Kika, ao ver a amiga, pede: Depois eu explico, Eliana. Agora você tem que me ajudar a sair daqui. Damião encara a viúva de Venâncio e pergunta: O que você vai fazer, Eliana? Vai soltar ela? Sim ou não? Eliana pensa um pouco e Kika, vendo a amiga um pouco relutante, fala: Mas o que você tem pra pensar, Eliana? Me solte daqui, anda! A viúva de Venâncio, ao ver o desespero da amiga, olha para Damião e pede: Solta ela, Damião. Mas é claro, e vamos sair logo daqui. Kika, antes de sair, olha para trás, pega o envelope e diz a si mesmo: Eu não sei o que você estava planejando, mas eu vou fazer você pagar pelo que fez comigo. Eliana, Damião e Kika se apressam e saem da casa pelos fundos, sem que ninguém percebesse. Já Egídio, ao sair da casa, ele se aproxima de Tenório e avisa: Você já pode fazer o que eu te falei antes, e faça logo de uma vez, que eu quero ver com meus próprios olhos. Tenório, sem perder tempo, ele toca fogo na casa e Egídio, pensando que Kika ainda estivesse lá dentro, o coronel começa a dar gargalhada. Eliana olha para trás e ao ver a casa pegando fogo, ela fala: Eu não acredito que o Egídio estava pensando em fazer uma coisa dessas com a Kika. Damião a encara e diz: Pelo que parece, a senhora não conhece o seu Egídio. Aquele ali é capaz disso e muito mais. Já Egídio, após ver a casa virar cinza, ele volta para sua fazenda e comemora a sua vitória. Enquanto isso, Kika, Eliana e Damião chegam na casa de José Inocêncio e Bento, ao ver a advogada, pergunta: Você tá bem, Kika? Aconteceu alguma coisa? A advogada explica tudo o que tinha acontecido e Bento, furioso, fala: Eu vou fazer aquele filhote Pica-Pau pagar, ele vai se arrepender. Kika, no entanto, avisa: Você se acalme, Bento, que eu já sei o que tenho que fazer e garanto que o coronel Egídio vai ter uma surpresa amanhã. Já no outro dia, bem cedo, o delegado, ao chegar na casa de Egídio, o coronel estranha e pergunta: O que o delegado tá fazendo aqui? Eu posso saber? O delegado Nocia avisa: Eu vim por causa de uma denúncia contra o senhor e eu devo adiantar que a denúncia é muito grave. Egídio, ao escutar, pergunta quem fez a denúncia e o delegado avisa que tinha sido a advogada Kika. O coronel, cínico, ri e pensa consigo mesmo: Quer dizer que aquela infeliz ainda teve tempo de fazer uma denúncia contra mim, mas sem ela aqui e sem aquele envelope, isso tudo não vai dar em nada. O delegado tira para fora o envelope e o coronel, ao ver que se tratava do mesmo envelope que ele tinha deixado na casa para queimar junto da advogada, o filhote Pica-Pau arregala os olhos e, se aproximando do delegado, pergunta: Eu posso saber
quem te deu esse envelope? E naquele momento, Kika entra e olhando para Egídio, responde: Fui eu. E por que da surpresa, Coronel Egídio? O filhote de Pica-Pau fica desesperado e fala: Mas você, como pode uma coisa dessa? Me diga. Kika não explica nada e o delegado avisa: Como eu disse, a denúncia que eu tenho contra o senhor é muito grave. E a senhora Kika me entregou esse envelope onde mostra que o senhor fez uma grossa transferência de dinheiro para a pessoa que era responsável por analisar tuas terras. E o juiz, ao saber disso, ele pediu para eu avisar que as pessoas que tiveram de sair daquelas terras terão o direito de ficar lá. O coronel, furioso, diz não aceitar aquela decisão. E é então que o delegado avisa: Já o senhor vai ter que me acompanhar até a delegacia. E já adianto que te espera uma boa multa para pagar. O povo da lona recupera as terras que lhes são de direito. E Tião, ao ser solto, ele vai junto de Joana e seus filhos morar em suas novas terras. E além disso, Egídio será obrigado a pagar uma indenização a cada um dos acampados. Agora deixe o teu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.